Então, continuando, né, com essa nossa reflexão, a gente percebe assim, o primeiro antivacina, né, um movimento muito confuso, alteração de DNA, teorias malucas, né? Na verdade, assim, a ciência tem as suas falhas, a vacina é limitada, sim, a própria ciência não coloca 100%, né? Você vê até isso é publicado, é divulgado, né? Não tem problema nenhum. Só que a vacina salvou muita vida, né, pessoal? Né? Salvou muita criança, por exemplo, de paralisia. Salvou, né? Se pegar a escola, nos tempos antigos, era uma escola que tinha muitos deficientes ou, né, pessoas com portadoras de alguma limitação física, mental, talvez até por causa de que não tinha vacina. Né? A vacina salvou muita vida também, né? E salvou muita a saúde, né? Ela deu muita saúde para as pessoas. Também a vacina, eu também tenho as críticas, tem vacina que eu acho meio desnecessária, tem algumas que são estranhas. Mas a maioria é 100% confiável, não tem problema nenhum, né? Acho que tem vacina até contra a AIDS, né? O pessoal deu umas comentadas esses dias aí. Então tem muita situação aí divulgada e irrefutável. Como a gente falou, a ciência ela não é infalível, né? Essa é a qualidade da ciência em comparação, por exemplo, com nossos gênios aí das escolas de redes sociais, né? Filosofias da rede social, né? O acadêmico também, o acadêmico eu vejo várias limitações, eu mesmo já critiquei, né, a academia no meu livro lá, Reflexões Gerais, já critiquei na crítica da moral, em outros estudos meus eu sempre critiquei a universidade também, eu acho bem limitada, né, a academia, a escola, mas para melhorar, não porque eu quero destruir ou porque eu acho que é comunista a escola, nada a ver com isso, né? Muito pelo contrário, até o que tem de marxismo, o que tem de filosofia muito positiva dentro da escola, né? Então, assim, são situações que são equivocadas aí. Eu estava lendo um material, né, de mestrado, o edital aí, e assim, é um material muito de esquerda mesmo, tem até um livro sobre Marx e tudo. Mas eu vejo assim, também fala de positivismo, fala de estruturalismo, né? Então a pessoa vai ter que conhecer várias ideologias ou várias filosofias, ou correntes filosóficas, melhor dizendo. Então a pessoa não vai ter por base só isso, né? E na prática ninguém tem. A gente vê as pessoas com mestrado, a gente vê pessoas com curso superior de qualquer linha, e a gente não vê nenhum marxista porque estudou Marx ou uma literatura crítica no seu curso. Né? A gente vê no máximo uma pessoa que sabe que existe uma crítica, uma diferença social, né? Uma luta de classes. Acho que mais interna. Essa luta de classes também eu já critiquei, acho que não. A gente nem vê classes bem definidas, né? A gente vê quem tem dinheiro e quem não tem, né? É, então vai, né, pessoal? Mas muita coisa dessas metanarrativas, dessas cosmovisões, bem equivocadas. Nos livros que nem os meus lá, o Axiologia, que eu falei de moral, eu já critiquei esses valores morais que na nossa sociedade foram muito mudados. Apesar que eu falei que existe uma nova moral. Né? Existe um novo tempo que tem que se adaptar a uma moral. Não é uma moral assim, eu pego 5.000 anos atrás, a moral era, vamos pegar a egípcia, né? Era raspar o cabelo, o corpo todo do pelo, era ter deuses solares ou sei lá o que. Não, a moral não é essa mais. Né? O bíblico também não. A moral de 2.000 anos atrás, o próprio Yeshua, o próprio Jesus mudou muita coisa, né? Que já tinha. Ele falava até contra aquela moral muito pronta, aquele legalismo dos fariseus, né? Vamos dizer. Né? Então isso já na Bíblia tá, né? Não precisa nem Novo Testamento, Nova Aliança, né? Basta ler os evangelhos. Então, com o aspecto de teologia, também a gente pode discutir mil coisas assim, para refutar esses discursos, por exemplo, de vou pegar minha arma, né? O bandido bom é bandido morto. Esses discursos bons, porque o próprio Jesus ele tentava salvar os bandidos, né? Ele andava com bandidos e prostitutas. E ele tentava converter, tentava salvar e não matar o bandido, né? É um pouco diferente. Um pouco, né? Diferente. Então, assim, a gente vê o cristianismo ligado a né, o cristianismo aí de prosperidade, às vezes neopentecostal, sei lá o que, não dá nem pra chamar, porque nem chega a entrar nessa linha. É uma coisa inventada, a gente vê essas teologias, né? E elas estão muito fortes aí, né? O pior não são as teologias, o pior são essas ideais de conspiração misturados às teologias, né? Você vê, isso tem até em livros antigos. Eles achavam antigamente que o número da besta, por exemplo, era a identidade, né? A gente tem um documento, por exemplo, era o número da besta. Então você pega livros antigos religiosos falando disso.
marca da besta com chip, e outras teorias malucas aí que estão entrando dentro de igrejas, né? Tristemente, não tem nada a ver com Bíblia, isso nada a ver com teologia, né? Que é um tema espiritual, né? Um tema... E as pessoas gostam disso, né? Isso aí virou... Eu já escrevi nos meus artigos também do jornal, isso eu já comentei, esses absurdos e outras bobagens. Perseguição contra gays, perseguição contra o pessoal que está lutando com as minorias, por exemplo, né? Entre aspas, minorias, que eu acho que já está até com força, né? Mas a gente vê que essa luta, por exemplo, a luta das mulheres, por exemplo, no nosso país é campeão em feminicídio, em agressão contra a mulher. Seria até absurdo falar contra a luta das mulheres no Brasil, né, pessoal? Tem que lutar mesmo, a mulher tem que se libertar dessa agressão, desse abuso diário, né? Esse estupro moral aí que a gente vê aí todo dia na sociedade, né? Então a mulher que ela depende, por exemplo, de um príncipe encantado, depende de várias ideologias e bobagens, né, que são plantadas na mentalidade feminina, cuidar da casa. Os tradicionalistas querem que a mulher volte a cuidar da casa. E eu estou falando de cristãos americanos, pessoal, de um país do primeiro mundo, né? Imagine pra cá como é que é a coisa. Daí então a gente vê que essas ideologias que vêm aí, elas são absurdas, ultrapassadas, equivocadas, né? É um conjunto assim de autores que você não sabe onde vai e onde vem, né? Seja com base em Aristóteles, seja com base em conservadores, seja com base em Chesterton, por exemplo, e outros autores que eu até leio, até gosto. Mas acho totalmente para a época deles, autores mais de teologia, de valores daqueles tempos, os puritanos, por exemplo, que foram para os Estados Unidos, pietistas e vai embora, né? Acho que isso aí teve seu tempo, né? Hoje parece que não se enquadra mais na nossa sociedade. Nossa sociedade tem que ser humana, diversificada, né? Ela tem que ser, por exemplo, inclusiva. A gente não pode excluir, por exemplo, alguém porque é negro, mulher. Os negros também, né? Uma luta incrível aí né? A gente pega a história da escravidão, a gente pega uma história depois de uma escravidão que continua, uma favelização, né? Por exemplo, no Brasil. Né? A gente pega uma escravidão agora profissional, que a gente pega trabalhos subempregos, né? Que a gente pega agora com esses aplicativos. O trabalho está cada vez pior, né? E a escravidão hoje não é só negro, né? A escravidão é de qualquer um que entra nesses aplicativos, que trabalha para essas explorações, que trabalha para essa grande alienação, né? Que está ocorrendo hoje aí. Que já está tendo, né, lutas contra e tudo até dos próprios trabalhadores, mas reformas da aposentadoria. A gente está querendo matar o velho no Brasil, né? Porque as reformas da aposentadoria foram terríveis, a gente cortou tudo, o pessoal cortou tudo. A reforma da CLT também, 200 artigos mudados. Né? Ah, mas isso vai gerar mais emprego. Vocês viram esse resultado? Né? Eu acho que não, né? Na verdade, tem muito emprego, subemprego, emprego com salário muito ruim, emprego com condições que antes eram impossíveis, agora são possíveis, por exemplo, férias parceladas, regimes de emprego hoje totalmente você pode fazer, né, em horários também parcelados, um monte de confusão. Domingo já o repouso semanal remunerado já tiraram, né? Colocaram acho que um por mês, não sei se ficou ainda. Então essas reformas de CLT, trabalhista, aposentadoria, mostram que o trabalhador, o social, né, o ser humano brasileiro, né, a pessoa de bem, essa sim, uma pessoa de bem, ela está sendo humilhada cada vez mais. E esse governo aí que está humilhando, e o anterior também, né? Todos esses governos aí vieram humilhando, seja de esquerda ou seja de direita, né? Tirando direitos, reduzindo salário, né? Reduzindo direitos, né? Os direitos sociais também hoje em dia virou assim, direitos sociais viram secundários. O governo acha que não é necessário, deixa morrer de fome, esse é vagabundo, né? Agora a pessoa que tem um problema social é vagabundo. O bandido é bandido morto, né? Bandido bom. Então virou um processo social, né? A sociedade que tem seus problemas, sempre teve, cada vez pior, né?